noite, são 21 horas aqui em Paris, os títulos do jornal. Liliana Henriques. Cabo Verde, desde hoje ainda até amanhã, decorre na Ilha do Sal a 12ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo da CPLP. O prato forte é designadamente a livre circulação dos cidadãos lusófonos. Estados Unidos, depois de cerca de uma semana de digressão pela Europa, que terminou ontem com a sua cimeira com o seu homólogo russo, o presidente americano voltou para os Estados Unidos debaixo de uma chuva de críticas. Connosco no estúdio está Charles Collin na realização e de imediato as notícias. Abrimos com a atualidade africana. Cabo Verde, desde hoje e ainda até amanhã, decorre na Ilha do Sal a 12ª Cimeira de Chefe de Estado e de Governo da CPLP. Nesta cimeira, que marca a passagem de testemunho para Cabo Verde, que vai assegurar a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa nos próximos 2 anos, o prato forte é designadamente a livre circulação dos cidadãos lusófonos, uma noção defendida por Evaristo Carvalho, o presidente de São Tomé e Príncipe, para quem a mobilidade deve ser plena dentro da CPLP. A questão da mobilidade, nós, São Tomé e Príncipe, sempre fomos os motores disto, sempre empenhamos e vamos continuar a empenhar para que haja, de facto, algum passo positivo nesta matéria. Nós queremos mobilidade, plena mobilidade dos nossos povos dentro do espaço do território da organização. Qual é a posição de São Tomé ao facto de a Guiné Equatorial ainda não ter abolido a pena de morte? Esperamos que, de facto, eles avancem nesse sentido. Temos informações de que depois deles terem sido admitidos na CPLP não houve qualquer execução. Estão trabalhando agora uma questão de legislação para, de facto, suprir a pena de morte perante a lei. Era o presidente São Tomense Evaristo Carvalho em declarações recolhidas por Cristiana Soares. Entre os outros assuntos, também alvo de atenção, encontra-se a Guiné-Bissau com legislativas à porta, 18 de novembro. Neste sentido, a Guiné-Bissau precisa de cerca de 3 milhões de euros para completar o orçamento para a organização do escrutínio, referiu o presidente guineense José Mário Vaz. Dia 18 está marcado as eleições legislativas, dia 18 de novembro. Algumas dificuldades estamos a enfrentar neste momento e vamos pedir o apoio dos nossos pares no sentido de ajudarem a colmatar essa brecha ainda que existe a nível do orçamento para podermos realmente realizar as eleições dia 18, eleição que em princípio pensamos que vão ser justas, transparentes, para o bem da Guiné-Bissau, para o bem da comunidade e para o bem do mundo. Nem tenho autorização do governo para falar sobre o gap que existe neste momento, mas é qualquer coisa como 3,5 milhões para fechar o orçamento. Era José Mário Vaz, presidente da Guiné-Bissau, em declarações recolhidas por Cristiana Soares, enviada especial na cimeira da CPLP. Relativamente à atualidade cabo-verdiana, o Sindicato da Polícia Nacional anunciou ontem a sua intenção de realizar uma greve de 6 dias, de 26 a 31 de julho, na sequência da instauração de processos de suspensão contra vários agentes que participaram numa greve em dezembro, um movimento que na altura foi considerado ilegal. Reagindo à perspectiva de uma nova greve dos polícias, o primeiro-ministro de Cabo Verde, Ulisses Correia Silva, considerou que não há motivos para esta nova iniciativa, o chefe do governo tendo garantido, por outro lado, que a atualização salarial na corporação já foi aceita pelo governo e deverá ser feita de forma faseada até 2021. Olha, a greve é um direito que assiste aos trabalhadores, é preciso que a Polícia Nacional diga, aliás os grevistas digam quais são as motivações, ainda não sabemos e não posso avançar mais nada sobre isso. Imagina-se se a moda pega, não é? Sempre que há processos disciplinares se organizam manifestações e greves, não é? Portanto, não creio que seja um motivo forte para uma greve. Era o primeiro-ministro cabo-verdiano Ulisses Correia Silva em declarações recolhidas por Odair Santos. Angola, o Sindicato dos Médicos de Angola entregou ao governo um caderno reivindicativo no qual figuram designadamente a exigência de aumentos salariais, melhores condições de trabalho, mais e melhores equipamentos, bem como um seguro de vida. O sindicato referindo ainda que a greve pode ser uma opção, conforme disse a RFI. Adriano Manuel, presidente desta central. Há um sentimento de frustração, repugnância. Os médicos estão desapontados, muito desapontados, desânimo acima de tudo, pelo facto de nós conhecermos as nossas potencialidades, aquilo que nós podemos fazer e não fizemos tão somente pelo facto de estarmos de mãos e pernas atadas porque não temos material para fazer. Por isso mesmo, o sentimento é de muita revolta, de muita inquietação, mas de qualquer forma vamos continuar a trabalhar para que possamos ainda assim curar vidas, na verdade, curar doenças e
melhorar a vida das pessoas que acorrem nos nossos hospitais. A greve é uma opção? É uma opção, poderemos abdicar dela se eventualmente os nossos problemas forem resolvidos, mas em contrapartida, se não forem, certeza absoluta que este vai ser o caminho. Não temos outra alternativa, principalmente relacionada com a melhoria da condição do trabalho. Não estamos dispostos a trabalhar nas mesmas condições, porque muita gente morre por causa das péssimas condições que nos estão colocadas pela entidade patronal. Era Adriano Manuel, presidente do Sindicato dos Médicos de Angola, entrevistado por Marco Martins. Tanzânia, num discurso televisivo transmitido ontem à noite, o presidente daquele país, John Magufuli, disse que o partido de que é líder iria permanecer no poder para sempre. Estas declarações surgem poucos dias depois de ter dado a ordem à administração penitenciária do seu país de fazer trabalhar noite e dia os presos e dar-lhes pontapés se forem preguiçosos, palavras que não deixaram de causar indignação entre as organizações de defesa dos direitos do homem. A África do Sul faz amanhã 100 anos que nasceu Nelson Mandela. O país recorda esta data já a partir desta noite no âmbito de celebrações num estádio de Joanesburgo, com a participação de 15 mil convidados, entre os quais o antigo presidente americano Barack Obama, cujo discurso, que era muito esperado, foi desde já marcado por ataques pouco velados contra Trump. Sem nunca o designar textualmente, Obama apelou à oposição àqueles que denominou de homens fortes. Praia 99.3 FM. Na atualidade internacional, Estados Unidos, depois de cerca de uma semana de digressão pela Europa, que terminou ontem com a sua cimeira com o seu homólogo russo, o presidente americano voltou para os Estados Unidos debaixo de uma chuva de críticas. Trump tem sido acusado de não ter sido firme relativamente às alegadas ingerências russas na campanha presidencial de 2016. Mais por nós com Karina Branco. Para Donald Trump, não há razão para acreditar mais nos serviços de informações do seu próprio país do que no presidente russo quanto à alegada ingerência de Moscovo nas eleições americanas de 2016. Estas declarações provocaram uma chuva de críticas. Desde logo, o ex-diretor da CIA, John O'Brien, escreveu no Twitter que o comportamento de Trump não foi nada menos do que traição. Para o antigo candidato presidencial e senador republicano John McCain, foi um erro trágico, um dos piores momentos da história da presidência norte-americana, e Donald Trump teve uma das mais vergonhosas atuações de um presidente dos Estados Unidos. Vários membros do Congresso, tanto democratas como republicanos, referiram que a conferência de imprensa foi uma oportunidade perdida para o presidente dos Estados Unidos fazer frente à Rússia. As declarações de Donald Trump aconteceram 3 dias depois de um grande júri americano ter acusado formalmente 12 membros dos serviços secretos russos de terem pirateado os sistemas informáticos da candidata democrata às eleições presidenciais de 2016, Hillary Clinton. Em Haia, na Holanda, recordou-se hoje o 20º aniversário do Tribunal Penal Internacional. Esta entidade, que contabiliza 123 Estados-membros, tem sido alvo de críticas, nomeadamente após a absolvição no mês passado do congolês Jean-Pierre Bemba. Mais pormenores com Leonardo Silva. 2 décadas depois da ratificação do Estatuto de Roma, tratado fundador do Tribunal Penal Internacional, a procuradora Fatou Bensouda considera que a justiça internacional navega em águas agitadas. Bensouda lançou um apelo a favor da cultura da responsabilidade perante os crimes mais horríveis. Segundo a presidente do tribunal, estabelecida em Haia, na Holanda, a rápida mudança da conjuntura política, a diminuição dos recursos e da cooperação com os Estados, bem como as exigências cada vez mais importantes do TPI, provocam reações na luta contra a impunidade. Criado em 2002, o Tribunal Penal Internacional condenou até à data apenas 3 dirigentes, todos eles de origem subsaariana, 2 chefes de milícias congolesas e um islamista maliano. Com 123 Estados-membros, o Tribunal Internacional de Haia foi criticado por alguns países que o acusam de visar prioritariamente as nações africanas. O Burundi tornou-se o primeiro país a abandonar o Tribunal Penal Internacional. A África do Sul retirou-se do referido órgão e o Quênia pondera-se sobre uma decisão idêntica. Síria, pelo menos 15 civis morreram hoje durante bombardeamentos no sul do país, onde o regime de Bashar al-Assad e seus apoiantes russos estão a combater insurretos. E por fim, México, pelo menos 13 pessoas morreram e outra é dada como desaparecida durante confrontos pela posse de terras entre grupos de camponeses no estado de Oaxaca, no sul do México, anunciaram as autoridades locais. Este é o fim do 4º e último noticiário do dia.